a ideia de morar numa cabana, aquelas cabanas bem clássicas mesmo, sabe? Bem triangulares, no topo do morro, eu acho que permeia o inconsciente de muita gente. E é exatamente essa cabana que eu vou te mostrar hoje. É a cabana que o Felipe construiu com a ajuda da Bruna, que é arquiteta, e eles vão fazer o tour pela cabana, mostrar os detalhes, enfim, contar um pouco desse projeto, que eu acho que pode inspirar muita gente. Gente, primeiro eu quero saber, queria que vocês me contassem aonde a gente tá, assim, para o pessoal e até para eu me situar exatamente. O que tem no terreno, qual que é a relação de vocês com o espaço, como que surgiu a ideia de montar a cabana, como que a cabana é frequentada, assim, se você frequenta mais finais de semana, como é que foi? Porque eu já sei que ela é filha da pandemia, né? Exatamente. Então, contextualizando, a cabana foi construída no sítio que é da família, e o sítio já existe, a gente já tem ele há uns 5 anos. E quando o pai comprou o sítio, há um tempo atrás, ele construiu uma casa na parte de baixo do sítio, que é um chalé de madeira. E quando começou a pandemia, para a gente não estar mais... Antes da pandemia, na verdade, a gente já não usava mais muito o sítio, ou pelo menos aquela casa, e eu coloquei ela para alugar no Airbnb. E aí, a partir disso, as coisas foram se construindo. E aí, quando começou a pandemia, em março, a nossa terceira, a Júlia, que é a nossa terceira irmã, ela veio de São Paulo para passar o início da pandemia aqui. Era muito incerta, ainda a gente não sabia exatamente a gravidade da situação, e ela ficou alguns meses aqui. E aí, por ela estar aqui, a gente se aproximou bastante, conversava mais, e a gente foi evoluindo essa ideia de talvez ter mais um espaço, porque aquele de baixo não atendia exatamente o que a gente entendia como necessário. E assim, a partir de uma ideia que na verdade eu nem sei quem teve ela, porque foi a soma de várias pessoas e várias intenções, mas a cabana surgiu a partir disso. A gente teve que pensar em vários possíveis cenários, especular vários possíveis cenários dentro da instabilidade do início da pandemia, que seria de construir uma casa que atendesse todas essas preocupações, que era a minha de usufruir do espaço da Júlia, ao mesmo tempo que pudesse ser usada pelo Airbnb e que, de alguma forma, dependendo de como as coisas evoluíssem, um de nós pudesse morar aqui, porque a Júlia estava considerando isso, se mudar de São Paulo e voltar para o interior. Então, morar mesmo, né? Morar mesmo, né? Ela considerou trabalhar de home office e a Júlia vir para cá e morar aqui. Então, tinha essa possibilidade também. E o pai considerou a possibilidade de a gente dividir o sítio, que tem quase 20 hectares, em sítios menores. Então, fazer um desmembramento, assim, de certa forma. Construir os espaços, ou a cabana, agora a gente já está começando a obra da segunda, em espaços que fossem possíveis serem subdivididos e virarem sítios dentro de um grande sítio, como se fosse um condomínio de sítios. Agora, em quanto tempo vocês construíram o chalé? Em tese, a cabana pode ser construída em menos de 3 meses. É uma obra bem rápida, por ser com estrutura metálica, e depois que a base dela, que depois no tour eu mostro tudo, a Bruna também nos explica, depois que o concreto do piso está feito e as esperas nas vigas estão feitas para o aço soldado, que é o que estrutura a cabana, é muito rápido, porque é só colocar o revestimento interno e o telhado. E as esperas, parte elétrica e hidráulica, já está tudo pronto. Então ela é bem rápida, assim. A gente demorou um pouco mais, porque em função da pandemia, a gente estava com uma equipe bem reduzida, por causa dos cuidados todos, então ela demorou um pouquinho mais do que o que a gente pretende demorar para a próxima que a gente está construindo agora. Então o processo foi um pouquinho mais longo do que a gente gostaria e que, né, poderia ser, por causa da pandemia mesmo. Alguns materiais faltaram no início da pandemia, não tinha mais ferro, não tinha mais madeira, não tinha... Vários materiais, na verdade, faltaram, isso atrasou bastante a obra.
e algumas adaptações tiveram que ser feitas durante a obra para viabilizar o projeto, porque senão ia ficar parado bastante tempo. Quando eu estava projetando, que eu entendi que naquele momento da pandemia, né, no auge da pandemia, era luxo, era o espaço, assim, que eu imaginei que os hóspedes que viriam para cá seriam de Porto Alegre, de cidades maiores, que estivessem, né, trancados num apartamento muito pequeno e que eles não tivessem aqui a sensação, assim, de claustrofobia. Então, a gente tentou fazer as circulações maiores possíveis, tentou aproveitar essa parte dos cantos da cabana, né, da inclinação do telhado, de uma forma que não desse essa sensação que o hóspede não precisasse caminhar por ali. Então, o que eu busquei realmente foi essa sensação de espaço, que eu imaginei que as pessoas não tivessem tendo nos seus apartamentos. Vamos fazer o tour, gente? Eu tô muito animada. Então, Lucila, como eu tinha comentado, as ovelhas chegaram agora para nos dar um oi. Ju, cadê elas? Ali. Ai, gente, que fofas. E elas ficam soltas aí? Elas ficam soltas. Tem uma rotação das porteiras e do pasto e os dias que elas circulam por determinados espaços do sítio, mas sim, elas ficam soltas. Essa é uma das dificuldades que a gente tem aqui, de ornamentação e de fazer um jardim, que elas comem tudo. Então, qualquer planta ornamental ou flor decorativa, de aroma, alguma coisa, elas comem. A gente fica bem limitado no que a gente pode usar, que acaba sendo a costela de Adão e algumas outras folhagens que elas não gostam. Então, esse é o trajeto que o hóspede faz quando ele chega. Tem uma estrada, que é uma estrada principal dentro do sítio, e aí ele passa pelas porteiras até chegar onde eu estou aqui agora. Então, esse é o estacionamento do sítio, que é um contorno que a gente fez todo com a pedra, e ele fica anexo à lateral direita da cabana. Ali deixa eu voltar para cá. Aqui na extrema direita não dá para ver, mas tem acesso para uma nascente de água. E a gente ainda não fez, mas do verão provavelmente vai ter uma rede, um banco, uma mesa de jantar, ou um lugar para um piquenique. Aí na área externa, voltando àquela questão da percepção das pessoas de o que é luxo, do que justificaria elas virem para cá, a gente tentou trazer um maior número de possibilidades de experiências que a pessoa poderia ter. A gente fez uma fogueira, toda de pedra, com alguns bancos que estavam aqui pelo sítio mesmo, a gente só cortou eles na horizontal, passou um verniz. Enfim, e a fogueira, que no começo parecia o Poço da Samara, mas aí bem organizadinha em volta e ficou um pouco melhor. Trouxeram essa semana a banheira, a gente achou ela no ferro velho, conseguiu renovar ela com esmalte, com polimento, com a pintura, mas a parte de encanamento ainda não foi feita. Vai ser feito um deck em volta dela e trazer algum tipo de torneira na lateral para poder encher ela de água. Então, acho que a gente pode caminhar aqui e mostrar um pouquinho melhor a fachada sul, a parte de vidro da cabana. Aí foi o que eu tinha comentado contigo, das opções de jardinagem que a gente tinha, que são essas folhagens, essas plantas que as ovelhas não têm interesse e não comem. A gente conseguiu alocar a cabana entre as árvores para proteger um pouco do vento e do sol, porque ele pega em toda a lateral do telhado e assim o isolamento térmico fica um pouquinho melhor. Que mais? A justificativa para ter usado na parte superior e na direita e na esquerda nos cantos, a gente fez o acabamento com madeira mesmo, pela dificuldade que seria cortar esses vidros em grau e por eles terem que ser laminados, temperados, enfim, ficou melhor assim. E o que eu te falei sobre a gente não ter usado cortina, e por isso ela ficou com a fachada sul, que aí o sol ele nasce aqui no nosso lado direito e ele se põe no nosso lado esquerdo atrás das árvores.
Tá. Então, mesmo no verão, a cabana não fica muito quente e a circulação, a ventilação cruzada ajuda bastante para não precisar de climatização. Então, ainda tinha te mostrado o Lucila Park da recepção dos hóspedes, de onde eles estacionavam. E para não precisar fazer nenhum tipo de cobertura, a gente fez o estacionamento embaixo das árvores e o acesso pela lateral. Então, o hóspede chega, mesmo que seja um dia que tenha um pouco de chuva, o percurso que ele tem que fazer é muito curto. Então, a experiência do hóspede seria chegar, entrar na cabana, e algumas alterações que a gente teve que fazer especificamente por causa da pandemia foi o uso do espaço. Que embaixo a gente pensar em um móvel todo linear para ele deixar as coisas dele quando ele chega, sacolas, mala, os utensílios dele e os sapatos também aqui embaixo. Porque aqui sempre a gente estava no pensamento assim, como a gente vai aproveitar a inclinação do telhado para que o usuário não precise caminhar ali onde ele, de certa forma, bateria a cabeça. Então, tu vai perceber que desse lado aqui a gente resolveu dessa maneira, dentro do banheiro, do quarto, no mezanino e na parte da cozinha de outra forma, mas sempre evitando isso, para o usuário não precisar ter essa sensação de que vai se machucar e ficar muito perto do telhado. Então aqui a gente fez esse móvel extenso, né, de ponta a ponta, e foi setorizando ele, assim, para chegada, lá no final tá a televisão, né, o Felipe vai mostrar um pouquinho melhor, mas nesse caso a solução dessa inclinação do lado direito foi com esse móvel que é, né, aqui da entrada até lá do outro lado. Ele meio afasta, né, a pessoa da parede. Aqui na parte de cima a gente colocou essa rede, que foi também uma mistura de aproveitamento do espaço com os recursos que a gente tinha, com opções de entretenimento não convencionais, que seria justamente para o hóspede ler um livro ou, enfim, descansar. Então, seguimos, lógico, vou te mostrar o banheiro, que fica na lateral esquerda. Aqui mais uma observação, tá? O que a gente pensou, caso o Felipe viesse a morar aqui realmente, ou enfim, não funcionasse para o Airbnb, aqui embaixo a gente teria uma suíte, então poderia fazer um fechamento aqui com uma porta de correr, que a pessoa teria só o seu banheiro e o quarto, até poderia retirar aquela porta e essa janela faria parte do quarto, mas a princípio ficou assim aberto, né? Então o banheiro tem acesso para o hóspede que está em cima ou embaixo. De novo, dentro do contexto da nossa realidade, que faz sentido para a gente tem a marcenaria e das nossas possibilidades, o banheiro se deu dessa forma. A gente aproveitou o canto chanfrado da cabana para colocar o chuveiro aqui atrás de mim. A gente só dividiu ele na verdade não é um box, é só uma divisória em vidro canelado. A abertura do vidro canelado foi feita em compensado naval, não foi feito de ferro, porque é uma das limitações até do vidro canelado, ele não pode ser, ele não tem tantas opções de metragem, de espessura, enfim. Então teve que ser feito esse fracionamento e essa divisão do vidro. Então aqui temos uma bancada inteira, que justamente por aqui ser o aluguel ser para Airbnb, enfim, e não é a casa de ninguém, então a gente não precisa ter armário, não precisa ter dispensa, não precisa ter um lugar para guardar toalhas extras, papel higiênico, e ele pode ser mais limpo, né? Como é a Airbnb, a gente sempre deixa os itens básicos de higiene para as pessoas, tanto de higiene como na cozinha, o que não é perecível. Então, o hóspede sempre vai encontrar shampoo, sabonete líquido, condicionador, que a gente colocou aqui no cantinho, em cima de um tronco de madeira, que eu lixei e pintei, com só um isolamento, na verdade, com um verniz para proteger ele. Seguimos para o quarto de hóspede.
Sempre a gente, por ser Airbnb, a gente tem o mínimo necessário que os hóspedes precisam para ter o conforto necessário para o tempo que eles passarem aqui, mas ao mesmo tempo ser um espaço limpo e com eventualmente pouca decoração e de fácil higienização, porque o intervalo que a gente tem do check-out de um hóspede para o check-in de outro é muito curto. Às vezes são 3 horas, talvez. Então, existe a necessidade de a gente conseguir higienizar todo o espaço e arrumar todo ele em 3 horas. E a cabana tem, se eu não me engano, 110 metros quadrados. Então, ela é grande, mas ao mesmo tempo é prática. Isso. Aqui eu posso falar um pouquinho da escolha, assim. A gente decidiu fazer todas as esquadrias na cor preta. Então, a ideia aqui foi seguir com a cor da cabeceira nessa cor mais escura. E a gente reaproveitou o que sobrou do forro todo para fazer esse armário dispenseiro, que é onde a gente guarda essa parte para fazer a limpeza, né? Entre um hóspede e outro. Tem todo o estoque, assim, então ele está trancado com chave, mas serve de apoio para o hóspede colocar suas malas, suas coisas em cima. Está trancado com chave, mas normalmente a chave sempre fica na porta. Então, está trancado, mas se quiser abrir, se precisar de uma vassoura, de um balde, de uma pazinha, a gente sempre guarda nesse modo. Olha, gente, vocês aproveitaram tudo, né? Assim, isso, e também a gente queria que desse essa continuidade do forro e não interrompesse com outro material, também não ficasse tão escuro, né? Todo preto, a gente fez só a caixaria na cor da cabeceira e o móvel mesmo, as portas de correr são do mesmo material do forro. E aqui, eu sempre volto nessa questão porque foi a maior dificuldade para mim. A gente resolveu essa inclinação do telhado com o armário também. Em cima ele tem pouca profundidade, só para apoiar alguma coisa, mas embaixo ele é super profundo, então cabe o aspirador de pó, cabe tudo ali. E, de novo, o usuário não precisa caminhar por ali, né? Ele faz, onde ele caminha, ele tem o pé direito todo aqui, sabe? Acho que dá para ver um pouquinho melhor assim. Então, aqui nesse quarto, a gente resolveu dessa maneira, a inclinação, porque também tem uma largura super boa aqui a gente não colocou, né, 2 mesinhas de cabeceira, mas teria espaço para as 2, mais a circulação e o armário. E aqui, para a gente não esquecer, então, essa é a janela. Na verdade, ela está dentro da cabana, o vidro corre, tem a ventilação e pode ver que a luz é pouca, entende? Não atrapalha para quem estiver dormindo. Então, seguimos por aqui. Esse seria o espaço todo integrado e aberto da cabana, que a gente tentou otimizar a interação de todos os espaços e eu acho que não me acompanha mostrando. O modelo dele, que ela tinha comentado, que esse segue toda a linha horizontal da cabana, ele tem usos diferentes. O primeiro módulo é para realmente quando o hóspede chega, deixar todos os pertences dele. O segundo bloco ainda não foi ocupado, mas desculpa, este daqui, ele poderia ser usado para deixar lenha ou cobertores, ou uma mantinha, ou possivelmente uma planta, uma decoração. O segundo bloco, a parte do meio, a gente fez em gavetas para deixar core adicional, papel higiênico, itens que um hóspede poderia precisar se ele ficasse mais tempo hospedado na cabana e tivesse algum tipo de restrição de não querer nenhum contato com os anfitriões para a gente. Então tem estoque para um mês dentro dessas gavetas. Da onde que é a lareira? Tão bonita! A lareira, a gente, então, fez umas pesquisas, assim, a gente não queria nada convencional. E aí, eu fiz um desenho, a gente passou para o serralheiro, fez alguns testes, foi evoluindo e chegou nessa. A gente queria que tivesse essa sensação de lareira suspensa, mas, claro, para não pesar no telhado, a gente colocou esse pé bem fininho, bem discreto, que acaba dando um pouquinho da sensação de suspenso, mas está apoiando ela. Essa é uma das justificativas pela qual a gente escolheu esse formato de lareira. E, pelo menos dentro da nossa experiência aqui no Rio Grande do Sul, elas são sempre contemplativas. As lareiras são feitas em alvenaria e, enfim, a tua interação com ela é só alimentar o fogo, mas ela não
basicamente aquece a casa. Então, fazer uma lareira com uma forma geométrica e toda em ferro proporcionou isso. O ferro, depois que está quente, irradia energia e aquece muito mais o ambiente do que uma lareira contemplativa. Aí, bom, atrás do sofá temos toda a área da cozinha, com a cooktop em milha, uma mesa muito grande para receber várias pessoas. A gente optou por escolher cores não tão convencionais, justamente pelo compromisso que a gente entende que tem em ousar um pouquinho e sair um pouco da nossa zona de conforto, que seria tons de preto. Aí, que seria a minha escolha seria sempre um preto, um cinza, um grafite. A gente se comprometeu a usar um tom um pouquinho diferente. A gente usou então o verde, a chapa de melamina no tampo da mesa é de granite, e a caixaria de todos os móveis principais são em tom de verde clarinho. Bom, e tudo vocês que fizeram. Como é que chama a marcenaria? Chama Móveis Florestal. Fazer o nosso merchan já. A gente atende todo o Brasil. Preferencialmente, a gente está mais usual é atender a região sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas a gente atende todo o Brasil e a gente trabalha especificamente com a móveis sob medida e tudo que pode surgir a partir disso. Seguimos pela cozinha. Bom, aqui temos na frente, em toda a fachada de vidro. Eu acho que a Bruna pode se afastar um pouquinho e tentar mostrar. Então, a gente gostaria de ter feito o deck um pouquinho mais profundo, só que em função do declive não foi possível, porque a estrutura dele teria que estar muito alta. E embaixo o solo não era tão firme e, infelizmente, deve ficar um pouquinho mais curto. Mas eu acho que daqui de onde a Bruna está filmando, deve dar para ter a sensação de infinito que a gente gostaria que tivesse. Nossa, lindo! Gente, é linda essa vista! Essa parte eu não tinha comentado até então, mas a gente optou por na cabana só ter luz quente. A gente teve poucas opções de luminárias mesmo. A gente optou por colocar arandelas, elas conversavam com o projeto e tornou ele um pouco bem coerente, mas tem poucas opções de arandelas. O ideal seria trabalhar com LED, que foi o que a gente acabou optando, mas o fecho de luz dela é um pouquinho curto, então a capacidade dela de realmente iluminar o ambiente é um pouco limitada. A gente colocou, são 6 arandelas do lado direito, 6 arandelas do lado esquerdo, com um fecho de luz para cima e para baixo. E eu acreditava, enquanto a gente estava na parte criativa do projeto, isso seria o suficiente, até porque particularmente eu gosto de ambientes um pouco mais intimistas e com uma luz mais baixa. Mas aí depois que a cabana estava pronta e que o eletricista já tinha concluído a parte dele, a gente percebeu que a parte da cozinha, da ilha, aqui do fogão, estava faltando uma luz direta, uma luz mais forte mesmo, até porque se tornava impraticável cozinhar, cortar alimentos, enfim. E infelizmente poucas opções de como resolver essa problemática, porque o telhado é inclinado, então não tem muito de onde puxar um fio ou colocar uma luminária, um pendente. E a gente conseguiu resolver isso colocando o fio que é transparente, que vem do teto para baixo, em um dos as. Possível, né? Exato, em um dos as da cabana. Normalmente, a Bruna até me questionou sobre porque eu coloquei a luminária tão alta, que não é convencional, certo? Seria ela ter ficado bem mais baixo. Mas assim, ela teria, do jeito que ela foi instalada, que está, sei lá, talvez 2,5 metros, com o pé direito dela de 2,5 metros, a amplitude que ela tem é bem maior. Então, ela resolveu esse problema de luz na cozinha. Isso, a gente imaginou também que as pessoas fossem vir para cá para fazer home office, ficar, né, uma semana. Então, a mesa de jantar ela é bem espaçosa, não precisaria ser tão espaçosa, mas eu fiz questão.
e a luz está justamente ali para iluminar quem estiver trabalhando e a bancada, né, para se cozinhar. E ela conversa com essas 3 áreas, ela interage com a bancada da pia, do coque e com a mesa de jantar. Aqui na cozinha tem a churrasqueira, que estamos no Rio Grande do Sul, se faz necessário. Inicialmente, até conversando com a Bruna, a gente não queria ter colocado churrasqueira, era ser bem mais horizontal, linhas mais retas mesmo, mas foi uma imposição do nosso pai colocar uma churrasqueira. Ele disse que ele gostaria de ter uma churrasqueira e essa adaptação teve que ser feita depois de já uma boa parte da estrutura estar pronta. Eu acho que aqui vale ressaltar também que a cozinha, a gente não achou que precisaria ter um armário aéreo. E como foi feita aquela esquadria para entrar luz e ventilação no quarto de baixo, a gente resolveu assim só com as prateleiras mesmo, para ter um apoio para essas coisas que a gente gostaria que tivessem mais à vista para o hóspede. Mas a gente achou que o móvel de baixo e da ilha já seria suficiente para guardar tudo, né, que a gente tem aqui disponível. Assim, o que foi o partido de projeto para mim foi a escada, sempre a maior questão, assim, porque eu não poderia encostar ela em nenhum dos cantos, né? A pessoa subiria e logo bateria a sua cabeça. Então eu entendi logo no começo da planta que eu ia ter que colocar lá no centro. Então ela poderia ser em U, em L, de várias maneiras, mas a gente quis fazer ela assim extensa, né? Uma linha só. E aí ela encostou nessa parede ali e realmente ficou no centro da cabana. Então, acabou que ela dividiu, né? O que é para a direita é a cozinha, para a esquerda é a sala, para a esquerda, olha as ovelhas lá. Para a esquerda a gente tem a rede e no andar de cima o quarto. Então, sei lá, aqui de cima, que é o mezanino, que é o quarto principal, a gente consegue ter uma percepção um pouco melhor da amplitude da cabana. A gente fez essa cama em marcenaria, ela foi feita no mesmo material das prateleiras, os detalhes dos móveis lá embaixo. É uma cama queen e ela ficou em ilha. A gente queria realmente que ela dividisse um pouco o ambiente e que a pessoa, quando acordasse, tivesse a vista que a Bruna pode virar e mostrar, que é o que a pessoa enxerga quando ela acorda. Olha, gente! Daqui fica mais fácil perceber a interação e a integração de todos os espaços, que é da cozinha, com o sofá. É como se conseguisse ver uma planta baixa da cabana. A ocupação que a gente deu um pouco aqui para o espaço foi de colocar só... Não tinha necessidade de ter armário, porque realmente ninguém ia morar. Mas sim, de quando a pessoa chegasse, poder colocar os pertences dela. Então, na parte de trás da cabana, a gente ocupou na parte de trás da cama, a gente colocou um móvel mais horizontal, que seria para largar, deixar as malas, e um cabideiro só para deixar os pendurados mesmo e organizar um pouquinho os pertences dela. E aí aqui temos a rede que ficou, os hóspedes, a gente não sabia se eles saberiam como usar o espaço ou não, ou se a gente teria que explicar para eles, ou se eles entenderiam que realmente seria possível deitar nela. Mas sim, foi autoexplicativo, eles entenderam e usaram da maneira correta. E só para ressaltar a questão da iluminação, o fio sendo transparente, ele não atrapalha a vista de quem está deitado na cama. Então foi o único que a gente se permitiu colocar, entendeu? Porque qualquer pendente a mais interromperia a vista, assim. Então ele foi o único obrigatório. Eu adorei. Tá muito diferente. Obrigado. Essa vista tá imbatível. Você sabe que eu tenho gostado muito de fazer
cabanas, chalés que nasceram na pandemia, porque são totalmente diferentes, né? Porque as necessidades se mostraram diferentes das que a gente vinha vivenciando. Gostei muito. Gostei muito. Obrigado. Fiquei com vontade de me hospedar aí. Quando os próximos chalés estiverem prontos, vocês me avisam. As próximas cabanas. Espero que até o final do ano esteja concluído. Adorei, viu? Obrigada, gente, pelo tudo. Obrigada. Um beijo grande, gente.